A paz, queridos, bom dia para todos. Nós estamos aí dando início a mais um discipulado da Igreja Restaurada. É uma grande alegria estar com vocês, nesse domingo abençoado. E o objetivo nosso aqui é facilitar, os membros a conhecer a Palavra de Deus e também fazer com que seja mais fácil, através da internet. Você onde você estiver agora, você pode estar acompanhando esse discipulado. Apenas 45 minutos. São 45 minutos de estudo da Palavra de Deus, que a gente tem. E esse aqui é o nosso discipulado, eu mostro sempre, que nós montamos, escrevemos, e a gente está no capítulo 2 do nosso discipulado, que é a página 16. Página 16. E o capítulo 2 que nós estamos estudando é sobre Deus, exatamente sobre Deus. E é assim, à medida que as pessoas estiverem entrando, assistindo ou já ouvindo, mande um oi, mande um paz, um bom dia, o que você quiser mandar. A gente vai estar aqui apresentando aqui, divulgando. E você vai incentivando os outros a participar também, tá bom? Então hoje é o dia do Senhor, de domingo, e a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui se alimentando da Palavra de Deus e conhecendo um pouco da Palavra de Deus. O capítulo 2 do nosso discipulado, ele fala sobre Deus. Semana passada nós falamos quem é Deus, e a existência de Deus, ok? E falamos sobre a existência de Deus pelo universo, pela história universal, pelas percepções humanas, pela fé e pela experiência cristã. Foi o que nós falamos sobre Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a natureza de Deus. Vamos lá. Qual seria a natureza de Deus? Deus, ele tem a sua natureza. Qual é a minha natureza? Qual é a natureza dos animais, do universo? Então, qual seria a natureza dele? Qual é a natureza de Deus? Na número 3 do capítulo 2, que nós estamos estudando sobre o discipulado, diz que a natureza de Deus. De que natureza Deus é? Primeira pergunta. O que Deus é em sua essência? Jesus o declarou quando falou à mulher samaritana. Então a gente começa a observar aqui qual seria a natureza do Deus que nós servimos, Nós servimos a um Deus. E qual é a natureza desse Deus? Nós falamos de natureza, o fulano é natural de tal cidade. As características dele são características do norte. Ele tem característica do sul. O jeito dele falar, o comportamento dele parece ser europeu, ou parece ser latino, ou parece ser africano. O estilo daquela pessoa, você vê que a natureza da pessoa é uma natureza boa, ruim, ou má, ou índoles diferentes, A paz aí para a Ana, Caroline, que Deus abençoe a Ana, abençoe o Rafael também, que Deus abençoe o Rafael, a vida de vocês, beijão do coração do Bispo Simões aí. Então, a natureza de Deus. Então, de que natureza Deus é? O que Deus é em sua essência? Jesus declarou quando falou à mulher samaritana. 3.1, aqui do nosso discipulado.
diz: Deus é espírito perfeito. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos espírito também, nós temos espírito. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é espírito perfeito. Não é como os demais espíritos imperfeitos. Seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, tudo em Deus é perfeito. Então a gente observa que os pensamentos de Deus são perfeitos. Às vezes Deus não pensa o que você pensa. E você fica chateado porque você pensa em seguir uma carreira, de fazer alguma coisa na sua vida. Você às vezes é igual aquele filho rebelde. A mãe fala assim, não faz isso, mas eu quero fazer isso. Não vai agora lá na padaria, não vai porque está perigoso, mas eu quero ir. O filho é rebelde, porque a mãe pensa na melhor situação para o filho. Deus não é uma mãe, é um pai, que ele sabe, ele conhece todas as coisas. Então, na verdade, mais uma pessoa entrou aí, as pessoas que estiverem entrando, dá um oi, dá paz aí para a gente poder saber e falar das pessoas que estiverem participando. Então a gente vê que Deus é um espírito perfeito, os seus pensamentos, sua vontade, tudo de Deus é perfeito. Não há nada de Deus que não seja perfeito. Então tudo dele é perfeito, é um espírito perfeito. Então quando a gente às vezes vê uma tecnologia, a Aline entrou também, a paz, Aline, que Deus abençoe grandemente aí sua vida. Deus abençoe um domingo abençoado para você. Então, dele a perfeição. É como se você tivesse, quando você vê assim, aquela casa é perfeita, aquele celular é perfeito, aquele carro é perfeito. Só que Deus é perfeito em toda a sua essência. Outro, 3.2, Deus é um espírito pessoal. Então, como nós vemos isso? Em 1 Epístola aos Coríntios, não precisa abrir não, eu vou abrir aqui, diz o seguinte, 1 Epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, diz, falar em espírito pessoal, fala em espírito é falar em pessoa, portanto dizer pessoal é uma redundância. Como o espírito pessoal, Deus tem consciência própria, consciência de si mesmo. Então ele é um espírito pessoal. Mais um entrou aí, a paz para a pessoa que entrou. Diz no capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 11, dizendo o seguinte, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Ele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Isso mostra o quê? Mostra claramente que nós temos Deus como um espírito pessoal. Então essas são as naturezas de Deus. Elizabeth, a paz, a pastora Elizabeth, Deus abençoe grandemente, que entrou participando, beijão no coração. Então a gente observa aqui que nós temos aí essas características, natureza de Deus. Deus é um espírito perfeito, Deus é um espírito pessoal. Como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala claramente, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Ele quer dizer que as coisas dos homens sabe através do espírito do homem, que nele está. Então eu sei as coisas minhas que segundo o meu espírito, que está em mim. Mas diz aqui também, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então se você tem o Espírito de Deus, o que vai acontecer? Você vai saber as coisas de Deus. Então Deus é um Espírito pessoal. Ele não é algo que Deus é natureza, Deus é mar, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, tudo isso ele domina sobre todas essas coisas, ele se manifesta sobre todas essas coisas, mas ele é o Espírito de Deus, assim também Deus, senão o Espírito de Deus. E o que é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo de Deus. O Deus, nós temos ele como Pai, como Filho e como Espírito Santo. 3.3, outra natureza de Deus, ele tem direção própria.
Então Deus tem sua própria direção, ele não é manipulado por ninguém, ele tem a direção dele. Diz o seguinte, no capítulo no 3.3, quer dizer que ele se dirige a si mesmo. Nada do exterior pode influenciar Deus em sua vontade soberana. O que ele quer, ele faz e tem a máxima sabedoria para proceder corretamente em tudo. Então a gente vê Deus dessa maneira incrível. Ele tem sua própria direção. Ele não é manipulado por ninguém, não é dirigido por ninguém. Todos nós temos líderes, né? Meu pai foi meu líder, né? Nós temos um líder do Brasil, que é o nosso presidente, nós temos líderes no trabalho, né? Nos espelhamos em alguém. Todo chefe de família, às vezes, ele se espelha em um outro chefe de família, em outra direção, em outra liderança. Mas a gente observa aqui que Deus tem uma sua direção própria. Ele dirige a si mesmo. Ele não é dirige ninguém. Ninguém nunca dirigiu Deus. Ninguém nunca orientou Deus. Deus não pegou ninguém como exemplo. Nada do exterior pode influenciar Deus. Então, ou seja, não tem nada fora dele que vai influenciar ele. Hoje Deus pensa de uma maneira, semana que vem Deus vai pensar de outra. Deus foi influenciado por aquilo, Deus foi influenciado por... Não, Deus não é influenciado por nada. Deus já sabe, Deus já tem o melhor, Deus tem uma consciência perfeita. A única coisa que a gente diz que é perfeita, a gente fala assim, a natureza é perfeita. A natureza é perfeita, tá? Alguém fala que a natureza é perfeita, mas quando a natureza começa a ter terremotos, começa a ter enchente ou começa a ter relâmpagos, né, que matam as pessoas, a natureza é perfeita? Ela é perfeita, né, mas ela causa algumas situações gravíssimas que nós sabemos. Sim ou não? É verdade, mas ela é perfeita, né? Ela é perfeita, mas ela causa situações. Mas Deus, ele é perfeito em tudo. Em todas as coisas ele é perfeito. Em tudo ele é perfeito. Em tudo que você possa imaginar, há a perfeição em Deus, né? Ou seja, quando nós vimos aqui que ele é o que é, ele faz, ele tem a máxima sabedoria para proceder corretamente em tudo. E a vontade dele é perfeita. Ele tem sua própria direção, né? Eu quero que você entenda que uma vez uma pessoa falou assim, fulano está orando, pedindo a Deus para que eu me separe. Aí eu acho engraçado quando alguém fala isso. Eu acho até ridículo. Fulano está orando a Deus para que eu não consiga isso. Não, Deus tem sua própria vontade, Deus tem seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, né? Patrícia, paz, a Patrícia agora também entrou. É bom as pessoas estiverem entrando assim, né? Colocarem um oi aí, a paz, como estou colocando aqui, né? O grupo dos irmãos que estão já participando. Então a gente vê que Deus tem a sua própria direção, né? Nada do exterior pode influenciar Deus e em sua vontade soberana. A vontade dele é soberana. Quando Deus escolhe alguém, Deus separou alguém, Deus ele coloca, ele tem aquelas pessoas que ele escolheu, separou, e aquelas pessoas que ele manifesta o poder dele e elas se transformam, são renovadas, Deus começa a agir de maneira tremenda na vida dessa pessoa. Porque a vontade dele tem a sua própria direção. 3.4 diz, quanto ao seu caráter. Como é o seu caráter? Né? O caráter seu. Quando alguém fala de você, eles falam assim, fulano ele é um golpista, fulano ele é ladrão, fulano ele é malfeitor, fulano ele é mentiroso, fulano qual é o caráter? Que caráter você tem? Né? Então aqui vamos falar sobre o caráter de Deus.
Sim, qual o caráter de Deus? Deus tem um caráter. Qual é o caráter dele? Nós estamos falando a natureza de Deus, né? Dois elementos devemos destacar, né? A santidade e o amor de Deus. Ele é santo e bom, mas como se trata de assunto ligado aos seus atributos, discutiremos isso em ocasiões próprias. Então nós vimos aqui dois pontos do caráter dele. A gente vê que ele é santo. Então quando você fala assim, fulano é trabalhador, então você fala assim, diga assim, meu Deus é santo. Você pode falar isso agora? Diga assim, meu Deus é santo. Meu Deus é santo. Esse é o caráter dele, santidade. Qual o outro caráter de Deus? Ele tem um amor tremendo. Diga assim, Deus é amor. Você pode falar onde você está agora comigo. Você pode dizer aí onde você está falando. Diga assim, Deus é amor. Ele não está fazendo amor, ele não é a pessoa que pratica o amor, ele não é aquela pessoa que vive o amor, ele é essência, ele é amor. Ok? Então nós vemos aí esses dois caráteres de Deus, que ele é santo e que ele é amor. Então você pode dizer que o Deus que você serve, o Deus que você crê, o Deus que você vai para os cultos, adora, você louva, que você vai para as reuniões, que você lembra dele quando você acorda, quando você almoça, quando você janta, quando você vai sair, você fala com ele, pede auxílio a ele, tem uma ligação com ele. Ele tem esses dois caráteres, ele é santo e ele é um Deus de amor, ele é um Deus que é amor. Ele é um Deus que é amor, Deus, e é um Deus santo. Nós vimos esses dois caráteres de Deus. Agora nós vamos uma coisa muito interessante, os nomes de Deus. E se a gente já tem muitos outros, vou citar aqui alguns, mas tem outros nomes de Deus. Eu vou citar aqui para vocês. Lembrando que 11h45 a gente... 11h15 a gente encerra. São apenas 45 minutos, de estudo. Os nomes de Deus. Seus nomes, vamos lá. Tem a ver com a sua natureza. Nós falamos sobre a natureza de Deus, os nomes dele. Vamos lá. Como ele é chamado? Enfim, ele é sempre o El. El quer dizer Deus. El é igual a Deus. Toda vez que você vê El, Israel, povo de Deus. Emanuel, enviado de Deus. Toda vez que você vê a palavra El, você vê Deus presente. Então vamos lá. Ele é Deus. Elohim. Elohim significa Deus Altíssimo. O Elohim, quer dizer, é Deus Altíssimo. É o significado de Elohim. Ele é chamado de Elohim. Você vai ver isso em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. Você vai encontrar lá esse nome, Elohim, que quer dizer Deus Altíssimo. El Shaddai é um Deus todo-poderoso. É o nome de Deus. Você vai encontrar também isso em Êxodo, capítulo 6, no versículo 3. El Shaddai. Dizendo quem ele é, a natureza dele. Nós estamos falando sobre a natureza. Elohim, Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E você vai encontrar El Olam, Deus Eterno. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 21, versículo 33, que ele é um Deus eterno. Não é verdade? E você vai encontrar Adonai. Adonai quer dizer que é Senhor. Adonai é Êxodo capítulo 23, versículo 17, Adonai, Senhor. Então ele é Senhor, ele é Deus. Nós estamos sujeitos, submissos a ele. E por que ele é Deus? Ele é Deus porque ele tem todo o poder. Glória a Deus porque o poder dele
é um poder incrível de bondade. Em nenhum momento Deus tem algo de ruim. Nada em Deus é errado. Ele é super perfeito. E por ele ser super perfeito, ele trabalha com toda a sua criação de maneira perfeita. E por ele trabalhar com toda a criação de maneira perfeita, ele quer corrigir, ele quer acertar, ele quer abençoar, ele quer trabalhar em cada parte da vida dele. É como aquela pessoa que criou uma plantação, um jardim ou coisa desse tipo, e alguns estão crescendo, outros não. Então ele vai para aqueles que estão crescendo, ele se alegra, porque a flor está crescendo, né? O jardim está crescendo, a plantação está crescendo, ele se alegra, porque aquela plantação cresce. Mas quando ele vê uma plantação, uma coisa que ele plantou não cresce, ou quando ele vê, né, um jardim, uma flor que não está crescendo, ele se entristece. Por que não está crescendo essa plantação? E por que não está crescendo essa flor? Isso entristece Deus. E Deus começa a trabalhar para que aquele jardim que tem aquela flor cresça, ou aquela plantação que tem aquele fruto cresça. Há uma tristeza no coração de Deus. Então, ele é perfeito em tudo que ele faz. Agora, ele não influencia a natureza. Ele não vai influenciar a natureza humana. Então você é o fruto. Você faz parte do jardim. E ele te dá o livre-arbítrio para você tomar as decisões que você deseja, que você quer fazer. Então, a gente observa que ele é Adonai, Senhor. Êxodo 23, 17. Elohim, né, significa Deus como Criador, que eu acabei de falar agora. Ele é muito usado no princípio da Bíblia, né? Então, ele é um Deus Criador. E Jeová, eu sou o Eterno. É claro que eu não citei todos os nomes de Deus, nós citamos aqui os mais conhecidos, os mais comentados, que são esses nomes de Deus. Eu queria que você entendesse a ação, esse Deus que trabalha nas nossas vidas. Um Deus que criou, um Deus poderoso, um Deus eu sou, que Ele é a essência de tudo. Em tudo você pode ver a presença de Deus, que Deus existe em todas as coisas. Ok? Vamos falar agora sobre, falamos sobre a natureza de Deus. Agora vamos entrar no número 4, página 19, nós estamos no capítulo 2 sobre Deus. O número 4 fala os atributos de Deus, né? Arthur, a paz do Senhor para Arthur, que entrou também, beijando o coração, nosso abençoado homem de Deus, né? Arthur esteve conosco lá na quarta-feira passada na igreja. Temos um carinho muito grande. Vamos lá. Os atributos de Deus. Os atributos de Deus podem ser divididos em atributos naturais e em atributos morais. Então nós temos dois atributos, naturais e morais. Como seria isso? Vamos lá. Quais são os meus atributos naturais? Naturais, eu tenho uma altura, eu nasci em tal lugar, eu tenho uma cor, eu sou alto, então esses são os meus atributos naturais. Eu sou uma pessoa que corro muito ou não corro, são a minha natureza, a capacidade da minha natureza. E quais são os atributos meus morais? Não, eu sou uma pessoa que tem esse tipo de moral. Qual é a sua moral? A moral que eu falo tem é essa, aquela outra. São os atributos morais, são os seus comportamentos. Vamos falar primeiro sobre os atributos naturais de Deus. Vamos lá?
atributos naturais são atributos incomunicáveis, quer dizer, são apenas de Deus e que não são comunicados às suas criaturas. Um grande atributo que nós vemos de Deus é a sua onipresença. Então Deus é onipresente. Aonde nós podemos ver que Deus é onipresente? Vamos ver aqui em Salmos, no capítulo 139, diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui achei. No capítulo 139, você vai dizer, você vai observar esse capítulo todinho. Ele é um capítulo grande. Aí você vê que tudo quer dizer que Deus não é limitado em sua presença. Ele está em todo lugar. Há um erro a ser evitado, que Deus não está em tudo. Deus não é parte de tudo. Isso é panteísmo e gera materialismo. No Salmo 109, você vai observar o Senhor, ó Senhor, tu me sondaste e me conhece. Então, você começa a ver no capítulo 109 a onipresença dele. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Quer dizer, ele é onipresença. Você observa também que ele diz: tu me cercaste em volta, tu puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é mais maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Ele diz no versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Ele está presente em todo lugar. Ele é onipresente. Para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir. Se eu subir ao céu, tu estás. Se fizer nas profundezas da minha casa, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me cobrirão e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Quer dizer, nem as trevas, nada vai poder cobrir, se esconder de Deus. Ele é onipresente. Porque criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, me colocou no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado, maravilhoso são as tuas obras, a minha alma o sabem muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando o culto foi formado, quando fui entristecido nas profundezas da terra. Então ele fala até que está presente quando foi gerado no ventre, né? Versículo 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, que eu estava formado, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, ele está falando que o corpo não estava sendo formado, então os preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, com vasta são soma deles. Se o contaste, seria maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Frederico, a paz, mais um que entrou aí, Deus abençoe grandemente. Então nós vimos aqui, né, a onipresença de Deus. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, o Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Odeio com ódio completo. Tenho-os por inimigos, sonda-me, ó Deus. O Senhor conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a gente observa aqui a onipresença de Deus.
Vamos falar agora sobre a onisciência de Deus. Falamos sobre que Ele é onipresente. Agora eu vou falar sobre a onisciência. Ele é ciente de tudo. A gente começa a entender isso, que quer dizer que Deus conhece tudo, nada lhe é encoberto. A gente vê isso em Daniel, no capítulo 2. Daniel, capítulo 2, deixa eu ver aqui. Capítulo 2 de Daniel, versículo 22. São apenas 6 versículos, diz. Daniel revela aqui como Deus é onisciente. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Daniel está dizendo que o Deus dos nossos pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então ele começa a dizer, mostrar que Deus, ele tem esse poder de ter ciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, como nós, onipresença, que nós vimos, e a sua onisciência de Deus é incrível. Como nós lemos aqui até o versículo 20, até o versículo 28, diz, porque isso Daniel foi ter com Airoque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou-lhe e disse, não matarás os sábios da Babilônia, leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Espera aí, a gente vê que o rei tem um sonho e esse sonho precisa ser revelado. E havia ali um Deus onisciente que se manifestou de maneira tremenda na vida de Daniel. E quando a gente começa a ver a história aqui de Daniel, a gente vê que Daniel começa a responder às questões do rei, as dúvidas do rei. Esse é um Deus onisciente. Um Deus que sabe o que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe nenhuma máquina humana, pode ser a tecnologia mais avançada do mundo. Você acha que se a Rússia ou os Estados Unidos soubesse o que está acontecendo agora lá com os seus cientistas, eles não iriam se manifestar? A única maneira que eles podem saber de alguma coisa são os espiões, né? Quem são os seus espiões que estão atuando nos seus países? É a maneira dele colher as informações. Uma poderosa nação, as duas com muito dinheiro, mas não tem esse poder da onisciência de saber o que está acontecendo. Então, o nosso Deus é um Deus onisciente. Vamos falar agora sobre, em Mateus capítulo 10, né? Lá, um texto que nós usamos muito, né, nos cultos de quarta-feira, no versículo 30, a gente vê a ação de Deus com a sua onisciência. Como nós vemos aqui, Mateus, no capítulo 10, no versículo 30, vamos ler. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados, estão todos contados. Olha só quantos meu cabelo que está aqui, né? Quantos fiozinhos de cabelo que estão aqui. Ou seja, até o cabelo da nossa cabeça está contado. Se alguém fala assim, peca, então até os pelos do teu corpo estão contados. Eu quero que você entenda o seguinte, querido, não tem jeito como você fugir dessa onisciência de Deus. Deus sabe, né, de cada fio de cabelo que você tem. Como eu falei, se você não tem cabelo, é careca, Ele sabe também todos os pelos que você tem, a quantidade que você tem. Ele tem ciência. Ele sabe muito bem quanto tem na tua conta bancária. Ele sabe muito bem como está a tua agenda,
sabe muito bem, né, todas as coisas que você tem, o que você possui, sabe muito bem o que você separou para os seus filhos, para sua casa, para a tua família, tudo que você tem no seu telefone, na sua agenda, todos os seus e-mails. Ele sabe, você pode esconder ou ocultar dos homens, mas Deus tem ciência de tudo, de todas as coisas. Ele tem controle de todas as coisas, não tem jeito você fugir disso. Como fugirei de Deus, da presença de Deus? Né? Como você vai fugir de Deus? Imagine que você está achando que tem liberdade. Eu posso ir para a Europa, Deus está lá. Posso ir para a África, Deus vai estar na África. Você vai fugir da presença dos homens, mas não fugirá da presença de Deus. Ok? Vamos agora falar da onipotência. Deus é onipotente. Nós estamos no capítulo 2, número 4, e estamos falando agora vamos falar agora sobre a onipotência. Ele pode tudo. Em Deus, a onipotência moral, que se refere a si mesmo, ou seja, a sua onipotência, a sua perfeição moral. Ele não pode ser tentado por ninguém, né? A gente vê isso lá em Tiago, né? Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 13. Tá? Tiago é um dos últimos livros da Bíblia. O que a gente vê aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Ou seja, ele é onipotente. A onipotência física, quem tem a ver com o universo, com as coisas criadas, Deus pode tudo no universo. Vamos lá. Um Deus que cria os céus, a terra e o mar tem muito poder, tem todo o poder. Tá? Vamos lá. O que você tem que Deus não criou? Teu pai, Deus criou. Tua mãe, Deus criou. Tua esposa, teu esposo, Deus criou. Tua namorado, Deus criou. Teus filhos, Deus criou. Os animais que você conhece, Deus criou. Os peixes que você às vezes come, gosta de peixe ou carne, Deus criou. Ou na mar, Deus criou. As estrelas, Deus criou. O que Deus não criou? Me diz uma coisinha que Deus não criou. Vamos lá. Tenta falar alguma coisa aí que Deus não criou. Tenta falar qualquer coisa aí que Deus não criou. Até o diabo Deus criou. Até o capeta Deus criou ele. Até a casa do inferno, do diabo, Deus criou. Eu provo isso para você que Deus criou a casa dele. Como é que o senhor prova, bispo? Não provo? Então vou te provar agora. Até a casa de Satã Deus criou. Ele falou assim, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, ele fez lá o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, até a casa do demo, ele criou a casa do demo, cara. Eu não ia criar a casa do meu inimigo, eu não ia criar a casa daqueles que se levantam contra mim. Mas Deus falou, criou. O que Deus não pode criar, queridão? Hein? O que Deus não pode criar? Eu desafio, o que Deus não pode criar? Você acha que essa vacina aí que está acontecendo aí, que não apareceu ainda, porque Deus ainda não abriu sua mão, Deus está deixando um processo acontecer na humanidade. Pessoas incrédulas, donos de si mesmo, vaidosas, se sente poderoso. Cadê a Rússia? Cadê os Estados Unidos? Cadê a potência aí? Apenas uma pandemia abalou o mundo. Só apenas um soprinho de Deus já tem a vacina, Deus já podia ter
liberado para alguém, para que alguém já tivesse essa vacina. Não é verdade? Mas Deus, Ele é onipotente, quem está no poder é Ele, quem está no comando é Ele. Ele comanda, Ele libera quando Ele quer. Quando Ele desejar, Ele libera. Né? Aí Deus, quando liberar a vacina, presta bem atenção no que eu estou falando, hein? Para depois falar assim, a bicho falou depois. Estou falando agora, antes de acontecer. Sabe quando descobri? Que a vacina não era tão difícil de ser descoberta. Porque Deus fecha os olhos dos homens. Deus tapa a mente dos homens. A fórmula para enfrentar o Covid, ela é uma forma tão simples, que não é tão complicada, mas Deus está permitindo ainda que a ciência vai depender de Deus. Aí depois eles vão dizer que foi a ciência que descobriu. Né? Deus nos últimos dias ele ia se manifestar mostrando para a humanidade o quanto a humanidade está errada. A humanidade paga pelas ações dele, sempre foi assim. Vamos lá. Mas Deus é ruim, Deus é mau, Deus é ruim, Deus é mau. Deus é ruim. Você que é pai, tem um filho. Aí teu filho não tem carteira de motorista, pega teu carro, sai correndo com teu carro aí, que ele é maluco, sem você saber, e bate com o carro. Peraí, teu filho pegou o carro escondido. O teu filho não tinha carteira de motorista. O teu filho bateu com o carro e ainda provocou assim de poder machucar alguém. Você, pai, é ruim? Ele colheu o fruto das ações dele. Ele colheu o fruto das atitudes dele, das ações dele. Então o homem é a mesma coisa, colhe o fruto das suas ações, das suas atitudes, do que ele faz. Ou não. Então eu quero que você... Ele é onipotente, tem poder sobre todas as coisas. E ele está permitindo que isso que nós estamos vivendo hoje da humanidade seja real. Né? E podia ser pior. Podia ser pior. Porque no Brasil não morreu nem 1% ainda das pessoas, nem 2% das pessoas. Quer dizer, em relação... Agora, uma tragédia, querido, morre no mínimo 30% a 40%. Você não sabe o que é mortalidade, é mortandade. Evidentemente que não é isso que Deus quer, evidentemente não é isso que Deus queria fazer, não é isso que ele desejava, não é isso que esse caminho que ele queria seguir. Né? Mas todo filho rebelde, ele prova dos seus erros, prova das suas ações erradas. É verdade? Sim ou não? É verdade, prova das suas ações erradas. Então, quando Deus ele tem poder, ele não poderia aqui evitar? Poderia, e as pessoas ainda ficam questionando Deus. Né? Como é que o pai poderia evitar, no caso que eu falei do carro, do cara sair com um carro, sem carteira de motorista, escondido, como é que o pai vai evitar? Ele quis, foi livre-arbítrio. Decidiu, você fez, errou, pegou por livre-arbítrio, você quis, você é o homem, o ser humano quer. E por ele querer, ele paga as suas, ou paga a conta. Aí Deus vai pagar a conta? É isso? Deus vai pagar a conta? A conta já foi paga na cruz do Calvário, querido. Você aceita ou não aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Você decide ou não. Isso é uma coisa sua. A conta já foi paga. Jesus pagou todos os nossos pecados, toda a conta. Mas mesmo a conta sendo paga, você quer criar ainda dívidas para Deus. Botar na conta de Deus os seus erros, seus fracassos, seus problemas, suas crises, suas... Deus, a conta já está paga. Você, não. Quero dizer para você que ele tem poder sobre todas as coisas. Ok? Nós estamos encerrando. São 11h15, como eu prometi para vocês. Quero cumprir.
Nós estamos estudando sobre Deus, estamos no capítulo, hoje é o capítulo 2, no número 4, os atributos de Deus. Os atributos de Deus se dividem em atributos morais e naturais. Hoje nós falamos sobre os naturais, que são que é onipresença, onisciência e onipotência. E falamos sobre a unidade de Deus. Significa que Deus é um só, o Deus vivo é um ser único, que se manifesta nos diferentes modos da sua existência. Ou seja, para encerrar, o nosso Deus, ele é um Deus único que se manifesta como onipresença, onisciência e onipotência. Um único Deus tem essas três manifestações naturais. Ele é um só Deus, um só, mas ao mesmo tempo é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as ações ao mesmo tempo. Sabe de todas as coisas que está acontecendo ao mesmo tempo, desculpa. E é o onisciente, que ele sabe de tudo o que está acontecendo. Ele tem conhecimento de tudo o que está acontecendo em qualquer lugar do universo. A onipresença, que ele está em todos os lugares do universo. E a onipotência, que ele tem todos os poderes. Nosso Deus é um super-herói. O Batman tem um poder, Homem-Aranha tem outro, Superman tem outro, né? Aquaman tem outro, Thor tem outro, mas nosso Deus não. Ele tem todos os poderes. É o verdadeiro herói. É o grande Deus. Meu Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós tivemos, esse estudo maravilhoso. Deu um domingo abençoado para todos. Que à noite estaremos na tua casa, te adorando, te servindo. Muito obrigado, Senhor, por todos que compartilharam comigo agora o ensinamento da tua palavra. Ser com eles, dê um domingo abençoado, um almoço abençoado com a sua família, com os seus, que estiver no seu trabalho, também no seu trabalho. E hoje, Senhor, que nós possamos estar na tua casa, adorando, te servindo de maneira tremenda. Um beijão no coração do Bispo Simões. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos pecados, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos. E todos, onde que esteja aí, diga amém.